Se você quiser abrir sua Bíblia ou se você quiser acompanhar também no telão, você pode também acompanhar. Nós temos hoje na versão Nova Tradução. Hoje nós vamos falar sobre Deus como nosso protetor. Deus, Ele é o nosso protetor. É aquele que protege a nossa vida. Olha para essa criança, para esse leão, né? Que coisa mais impressionante, né? Quantas vezes nós enfrentamos leões, não é mesmo? Enfrentamos dificuldades, mas o Senhor está conosco. O Senhor é quem nos guarda, Ele é o nosso protetor. Nós vamos ler o Salmo 121. Esse salmo é um salmo bastante conhecido e muito lido, e também muito recitado por muitas pessoas. Como se fosse o Salmo 91, né? O Salmo 121 também é um dos salmos que muitas pessoas têm assim até decor, né? Só tem 8 versículos, então é até fácil de decorar. Mas ele tem uma mensagem que nós precisamos compreender. Porque não é somente eu recitar um salmo, ou eu simplesmente usar um salmo da Bíblia, ou um versículo da Bíblia, como um amuleto para mim. Como algo assim que parece mágica. E não é isso, né? A palavra de Deus, ela é tão poderosa, ela é eficaz e penetrante, mas é a palavra revelada de Deus, é aquilo que Deus revela a nós, e como é que nós vivemos essa palavra. Então vamos lá. O Salmo 121 diz assim: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Talvez você já fez essa pergunta algum dia da sua vida, ou até mesmo, quem sabe hoje, ou essa semana, você já fez essa pergunta: quem virá me socorrer? Quem será que vai ser o meu socorro? Aí o salmista, ele responde: o meu socorro, ele vem do Senhor Deus, que fez o céu e que fez a terra. Ele poderia simplesmente dizer: o meu socorro vem do Senhor. Não precisava ele complementar, né? Que fez o céu e que fez a terra. Mas nós vamos entender isso. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. Dormir e cochilar. Tem alguém que cochila? Dá uma olhada no seu lado e vê se alguém cochila. Está cochilando aí do seu lado. O que é cochilar? Não é dormir, é só cochilar, né? Então, quando a gente, por exemplo, um dia de trabalho, não é mesmo? Cansativo. Quarta-feira à noite, né? É um dia cansativo, né? Normalmente a noite é cansativa. Você chega na tua casa, por exemplo, cansado de um dia de trabalho. E ainda tem, de repente, coisas para fazer em casa, as mulheres normalmente, né? Tem homens hoje em dia que ajudam bastante, né, Ju? Eu tenho certeza que o Adriano ajuda, né, fazer o serviço de casa e tudo mais, né? Alguns homens que estão aqui também cooperam, contribuem para que a mulher também possa, de repente, fazer alguma outra coisa, e não somente chegar em casa, vai para o trabalho, vai para casa, trabalha em casa e tem tudo para fazer. E normalmente nessa hora dá aquela vontade de quê? Cochilar, né? E o cochilo, você senta no sofá, o sofá te abraça. A cadeira, então, você entra naquela cadeira do papai, quem tem, né? Às vezes aquelas cadeiras gostosas, né? Você senta lá, dá aquela cochilada, mas não é dormir. Aqui está dizendo que o guarda de Israel, o protetor do povo de Israel, nunca dorme e nem cochila. Ele não cochila. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus não cochila, igual você. Pastora, nem cochilo, imagina. Deus não cochila. Ele está sempre alerta. Ele está sempre de olho em nós. Olha que legal, né?
Que legal é saber que Deus está de olho em nós, Ele não tira os olhos de nós, Ele está com os olhos grudados em nós. Então nós temos que entender que o Senhor, Ele não dorme igual nós, Ele não cochila igual nós. Então nós podemos descansar o nosso coração na presença desse Deus que não dorme e que não cochila. Você pode dizer amém para isso? O Senhor guardará você, versículo 5. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Tem alguma versão que fala, Ele guardará a sua alma. Ele guardará a sua alma, Ele protegerá você, Ele guardará a sua alma, porque mais importante do que livrar muitas vezes de coisas aqui nessa terra, é livrar nossa alma, é guardar nossa alma de perecer eternamente, entende? Então não é somente livrar aqui e a gente ficar livre de coisas aqui, ficar protegido de coisas, de não acontecer alguma coisa, não é isso que ele está dizendo, porque coisas acontecem, mas ele está dizendo assim, eu vou livrar você de que quando acontecer ou se acontecer alguma coisa na sua vida, você não vai se perder. A sua alma não vai se perder por causa daquele acontecimento, vamos dizer assim, né? Aconteceu tal coisa, algo que ocorreu na minha vida, uma enfermidade, algo súbito, uma morte de alguém querido, uma morte de uma pessoa, ou até mesmo de um animalzinho, né? Como ontem minha irmã perdeu o animalzinho tão estimado dela há 13 anos, que é a Nina, né? Não sei se ela está assistindo, mas era algo muito, muito, mas muito importante na vida, entende? Por quê? Ela não tinha filho, né? Optou por não ter filhos, e ela tinha uma cachorrinha. E a cachorrinha viveu 13 anos, entende? Então, ontem ela veio virar uma estrelinha. Imagine você, o chororô de um lado e do outro, eu e ela lá, e consolando ela e trazendo, também chorando junto, porque a gente sabe quanto isso é doloroso, entendeu? É uma dor muito grande. E na realidade, o Senhor, ele quer realmente guardar a nossa vida, Ele quer nos dar graça para a gente poder passar por todas essas situações. Então aqui ele diz no versículo 6, o sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo, Ele protegerá a sua vida, Ele guardará quando você for e quando você voltar, agora e sempre. Aqui nesse salmo, é um salmo, se você ler na sua Bíblia lá em cima, tem algumas versões, ou na verdade a Bíblia de papel, né? Ela está escrito assim, que é o salmo o cântico dos peregrinos. É um salmo de alguém que está peregrinando para Jerusalém, entende? Entende que nós também somos peregrinos aqui na terra e nós estamos indo rumo para Jerusalém, entende? Para Nova Jerusalém. E quando nós estamos passando por aqui, é uma passagem. A vida aqui na terra é uma passagem, nós estamos passando por aqui. Como estes peregrinos estavam peregrinando até Jerusalém. Então, eles estavam cercados de problemas, eles estavam cercados por montes, estavam cercados por feras durante a noite, estavam assim com problemas de assaltantes, porque naquela região onde eles estavam, tinha muito perigo de assaltantes, enfim, passavam por muitas dificuldades. E quando ele, então, escreveu esse salmo, que ele diz, eu olho para os montes e eu faço uma pergunta, de onde me virá o socorro? Eu sempre digo, amados, que muitas vezes nós, como seres humanos, a tendência nossa, como natureza humana, é nós buscarmos socorro em muitas coisas. É nós nos abrigarmos ou nos refugiarmos em pessoas, por exemplo, de nossa confiança, um pai, uma mãe, uma autoridade que está acima de nós. Então nós vamos buscar um socorro muitas vezes nisso. E aí, se aquele socorro falta,
Se aquela pessoa a quem eu estava realmente colocando a minha confiança, ela não me atende, logo o que vai acontecer com a minha fé? Ela pode ficar diminuída demais, ou pode até desaparecer. Por quê? Porque eu estou colocando a minha confiança em alguém. Mas quando eu busco realmente, eu olho para os montes à minha volta, eu olho para as situações à minha volta, que são difíceis, como eles estavam aqui nesse salmo. Situações que eram realmente problemas, era realmente difícil de suportar ou de superar. Mas ele tem uma resposta. Quando nós olhamos para o Senhor, é dele que vem o socorro que a gente precisa sempre. Sempre e sempre. Olhando para este salmo, nós vamos ver 3 situações aqui, no meio de tantos temores que a gente vive, tantas perplexidades entre as nações, né? Tantos medos que assaltam o nosso coração. Vamos olhar para esse salmo e vamos responder 3 perguntas nele. Primeiro, por que Deus pode ser o nosso socorro? Segundo, quando Deus pode ser o nosso socorro, ou o meu socorro? E terceiro, que tipo de socorro Deus pode nos dar? Então vamos lá para a primeira pergunta. Por que Deus pode ser o meu socorro? Por que Ele pode ser o nosso socorro? Primeiro, porque Ele é onipotente. Ele é onipotente. Veja o versículo, o número 1 que nós lemos, né? Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez céu e terra. Veja, céu e terra. O céu e a terra não existe por si mesmo. O céu e a terra não simplesmente aconteceu através de uma explosão cósmica, simplesmente, neste vasto universo, não é mesmo? Deus criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra. Lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, primeiro versículo da Bíblia, nós lemos um versículo assim, no começo, ou no princípio, Deus criou céu e terra. No começo, no princípio de tudo, Deus criou. Ele é o criador de todas as coisas. É o criador do universo. A palavra fala em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que o Senhor é quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É Ele que é o sustentador da nossa vida, porque Ele é onipotente. Diga comigo, Deus é onipotente. Então Ele pode ser o meu socorro, porque Ele é onipotente. Ele é o Deus que tem todo o poder. Lá em Mateus 28, não está no slide, mas Mateus capítulo 28, versículo 18, ali Jesus disse assim, toda a autoridade, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Então todo o poder pertence ao Senhor. Sabe, muitas vezes nós atribuímos poder a quem não tem. Nós ficamos assim, cuidado com não sei o quê, porque fulano fez não sei o quê para você, Bertano fez aquilo para você. Meu irmão, quem é mais poderoso do que Deus? Nada pode impedir a ação do Senhor. O Senhor é o Deus do sobrenatural, nós cantamos aqui. Mas muitas vezes nós ficamos colocando, tem um ditadinho, né, que a gente usa assim, colocando mais cor no rabo do pavão, na cauda do pavão, colocando mais pluma no rabo do pavão. Nós aumentamos muitas vezes o poder do nosso inimigo. Nós damos muitas vezes autoridade e poder para quem não tem. E o Senhor disse assim que todo o poder e toda a autoridade foi dada para Ele no céu e na terra. Então todo o poder pertence a Jesus. Todo o poder, toda a autoridade é do Senhor. E nós precisamos colocar a nossa vida debaixo dessa autoridade, debaixo deste poder, debaixo desta onipotência do nosso Deus. Segunda coisa, por que Deus pode ser o meu socorro? Além dele ser onipotente, ele também é onipresente. O versículo de Salmo 139, o 9 e o 10, ele vai dizer assim para a gente. O protetor do povo de Israel, se eu voar para o oriente
ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas ou tu me fortaleces. Sabe, Deus, ele é onipotente e ele também é onipresente. Onipresença de Deus, ele está em todo lugar, em todo lugar. Sabe, assim como eu não posso fugir da minha sombra, nós não podemos fugir da presença de Deus. Eu não tenho como fugir da minha sombra. Às vezes a gente corre, né? Eu vejo Pedro, ele está descobrindo a sombra dele, aí ele corre e ele fica assim, ele corre e ele olha para ver se a sombra está ali. E ele vai, será que está aqui atrás? Será que ela vai ainda me perseguir? Deus, ele é como a nossa sombra. Ele está conosco em todo o tempo da nossa vida. Se ele é onipotente, se ele é onipresente, então logo eu posso ter uma compreensão de que eu posso colocar a minha vida nas mãos deste Deus que é onipotente, que é onipresente, que vai estar comigo em todo o tempo. O meu médico não pode estar comigo 24 horas. Pode? Quem aqui tem um médico 24 horas com você? Pastora, ele está assim, porque se eu ligar para ele qualquer hora, ele vai me atender. Porque o médico, ele precisa estar com o telefone ali do ladinho da cabeceira da cama dele, ele não pode não atender, ele tem que atender. Mas ele é humano, não é não? Ele pode ser que ele durma e ele não atende. Pode ser que ele esteja em uma ocupação ou no banheiro, sei lá, ele não vai atender. Mas Deus, ele é onipresente, ele vai estar com você em todo o tempo. Quer você esteja no Oriente ou no Ocidente, em qualquer situação, ele vai estar com você. Terceira coisa, por que eu posso ter o Senhor como meu protetor? Por que Deus pode ser o meu socorro? Ele é onipresente, ele é onipotente, onipresente, e ele também é onisciente. Deus conhece plenamente, perfeitamente e completamente todas as coisas. Ele conhece plenamente, perfeitamente, ele conhece completamente todas as coisas. Se tem alguém que conhece a mim e conhece a você, é Deus. Se tem alguém que sabe de nós verdadeiramente, é Ele. Irmã, seu marido pode até te conhecer. Irmão, sua esposa, ela pode até te conhecer. Até às vezes olhar nos olhos, e quando você chega, às vezes você abre a porta, no abrir da porta, no pisar dos pés, você já sabe. Ah, hoje não está legal. Não é assim, irmão? Não é, Oséias? É, Rita? Desse jeito, né? Ah, não está legal. Ah, olhou de um jeito assim. Ah, e hoje pode ter certeza. Mesmo assim, mesmo nós conhecendo aquela pessoa, nós não conhecemos ela completamente, perfeitamente. Nós não conseguimos conhecer aquela pessoa plenamente. Mas Deus conhece ela plenamente, perfeitamente e completamente. Sabe por quê? Porque foi Ele que fez ela. Foi Ele que fez essa pessoa linda que está do seu lado, não foi? Ou não foi? Foi Deus que fez. Sim, Deus fez você. E Deus que fez você, é Ele que te conhece e sabe como tratar você. É Ele que é capaz de, sabe, suprir toda a sua carência emocional ou a sua falta, aquela falta que você tem. Ele é capaz, ninguém mais. O problema dos nossos dias hoje, muitas pessoas que estão de repente caindo em situações assim de crises, né, emocionais ou crises até mesmo espirituais, porque muitas vezes elas colocam a confiança naquela pessoa, elas colocam uma expectativa no outro que não pode suprir, elas vêm colocando muitas expectativas em pessoas, em maridos, esposas, namorados, enfim, que não é capaz de suprir. E coitado do namorado, coitado do marido, coitado da esposa, que muitas vezes tem uma pessoa assim, que a pessoa tem que suprir todas as carências e não vai suprir nunca. Então sofre,
sofre. Somente Deus é capaz de suprir você. Somente Ele é poderoso para fazer com que você seja saciado. É Ele que sacia a sua alma. Não é o seu marido, não é a sua esposa, não são seus filhos que são capazes de saciar a sua alma. Somente Deus, é Ele que sacia você. Ele é aquele que supre e conhece você plenamente, perfeitamente, e Ele é aquele que pode mudar a sua vida. Por que então Deus pode ser o nosso socorro? Porque Ele é onipotente, porque Ele é onipresente, porque Ele é onisciente. Vamos lá ver o versículo de Salmo 33, 13 e 15, que diz: O Senhor Deus olha do céu, Ele vê a humanidade. Do lugar onde mora, Ele observa todos os que vivem na terra. Ele observa todos os que vivem na terra. É Deus quem forma a mente deles e quem sabe tudo o que fazem. Uau! Eu fico maravilhada com o Senhor. Ele sabe tudo o que você faz. Ele conhece cada pensamento seu. Cada pensamento. Aí você diz, pastora do céu, estou na roça. Se Deus conhece meu pensamento, Ele está sabendo o que eu estou pensando agora. Tá sim. Ele sabe tudinho que se passa na sua cabecinha aí, ó. Tudinho. Para a glória de Deus, para muitas vezes desespero de outros, mas que nós possamos colocar a nossa vida diante desse Deus para não ficarmos desesperados, porque Ele conhece a nossa vida, Ele sabe tudo de nós, Ele quer o melhor para nós, Ele não quer o pior para você. Ele quer o melhor para a sua vida. É como um pai, ele quer o melhor para o filho. Sim ou não? Hoje eu tive uma experiência com o meu neto, não é nem filho, é neto, mas é como filho, né, gente? É filho do filho, é filho da filha, é como se fosse, não é, mas é como se fosse, é mais até. E ele estava bem assim, ele ficou comigo hoje durante o dia, e aí ele fez uma birra, mais uma birra que eu tive que respirar. Aí eu contei, esperei, ele chorou bastante e saiu, pegou a bolinha dele, queria sair para fora para brincar e tinha que ser na hora dele. Ficou na porta assim, sabe? Abre a porta e eu fiquei esperando. Eu olhei, eu falei, pera, pode esperar. Não vamos sair agora. Senta e espera. Ele saiu correndo. Saiu correndo, chorando, foi para o quarto, foi para o banheiro, encostou na parede, ficou assim, olhava para mim assim de canto. Ele tem só 1 ano e 8 meses, gente, pelo amor de Deus. Falei, Senhor amado, esse menino não vai dominar eu não. Ah, não vai. Aí ele saiu, mais uma vez ele correu e ficou para lá, para cá. Aí o vô queria pegar ele, sabe, e tentou apaziguar, agora foi a vez sua, né, de querer apaziguar, e tentou brigar com ele, chamar a atenção dele. Aí vamos lá, né, vamos lá, vamos conversar. Aí não deu certo, mas aí a gente abraçou, conversou de novo. Aí eu olhei bem no olho dele, eu falei assim, filho, meu filho, não era meu filho, mas é como se fosse, né, gente? Falei, menino, olha para mim. Você está pensando o que é da vida? Não é do seu jeito. Não é do seu jeito. Porque ele rabiscou a parede, né? Foi porque ele pegou um giz e rabiscou lá, um giz de cera. Rabiscou a parede de amarelo. Aí eu falei, aqui na minha casa você não vai fazer isso, não. Não vai. Aí vamos limpar, né, tudo. Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos chama a atenção. E aí eu disse para ele assim, olha, eu amo muito você, demais, demais, demais. Mas eu não vou deixar você fazer o que você quer, porque quando você for entrar na escola, você vai sofrer muito. Porque quando você for na escolinha, não vai ser do seu jeitinho. Não vai ser. Então você vai para a escola e você vai já sabendo que você vai ter que aprender muitas coisas. E não é do seu jeito, não. E às vezes nós queremos o nosso jeito, né? Vamos lá no Jeremias 17:10, o que o Senhor diz. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Então, Deus trata a gente da maneira como a gente vive, da maneira como nós precisamos ser tratados.
E quando Deus pode ser o nosso socorro? Quando que Ele pode ser o nosso socorro? Nós dissemos que por que Deus pode ser o meu socorro? E também quando Ele pode ser o nosso socorro? Quando o nosso socorro humano acaba. Quando acaba a nossa, esgota-se os nossos recursos, é onde entra o socorro de Deus. Olha só, o versículo de Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem, ou seja, maldito o homem que confia em si ou que confia em outro, né? Se você confia em você mesmo, faz o seu braço, né? Aquilo que é da sua carne, o seu braço, aquilo que é seu. Eu vou confiar em mim mesmo, eu vou confiar no outro. A nossa confiança, ela precisa estar acima de tudo, no Senhor. Você não pode ser uma pessoa que que não simplesmente é desconfiada de tudo, desconfia de você, desconfia de todo mundo, não. Mas, acima de tudo, a sua confiança e a minha confiança tem que estar no Senhor. Se a confiança é a base de todo relacionamento interpessoal, como interpretar esse versículo então? Esse versículo é uma repreensão contra o ilusório e tolo conceito de autossuficiência humana. Perceba que a profecia enfatiza a condição do terreno em que a árvore está plantada. Uma planta jamais fica à parte das condições do terreno em que está. Ela não é suficiente em si mesma. Assim também o homem, confiando em sua própria força, jamais será bem-aventurado. E o contexto dessa palavra é que ele está, quando ele fala assim, que maldito é o homem que confia no homem, depois ele fala, mas bendito é todo aquele que confia no Senhor. Aí ele fala ali, ele começa a falar da planta, né? Aquele que está plantado junto a ribeiros. Uma planta sozinha, ela não consegue sobreviver. Ela precisa das águas, ela precisa de cuidado. Da mesma forma somos nós. Sozinhos a gente não consegue. Nós precisamos do auxílio do alto para nós vencermos as nossas lutas diárias. Em todas as situações e circunstâncias da vida. Outra coisa que eu posso entender, quando Deus pode ser o meu socorro? Quando o meu socorro humano acaba ou quando ele falta. E em todas as situações e circunstâncias da minha vida. O versículo que fala, o Senhor guardará você de todo perigo, Ele protegerá a sua vida. Então, em todas as circunstâncias, todas as situações da minha vida. O Salmo 139:5 diz assim, estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o seu poder. Estás em volta de mim, o Senhor está em volta por todos os lados. E Ele nos protege com o seu poder. Mas quando também Deus pode ser o meu socorro? O versículo 8, em todo o tempo. Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e para sempre. Ele guardará a sua vida. Esse salmo de peregrino, então ele está dizendo assim, Ele vai guardar você quando você sair da sua cidade e quando você for até Jerusalém, e Ele vai guardar a sua saída de lá, e Ele vai guardar também a sua entrada em Jerusalém. Da mesma forma, nós estamos peregrinando aqui na terra. Então o Senhor é quem guarda a nossa saída e a nossa entrada até Jerusalém. Nós estamos peregrinando, nós estamos passando por essa terra. Então nós precisamos entender que existem perigos de dia e perigos de noite que nós muitas vezes passamos. Mas quem nos guarda é só aquele que não dorme. Somente aquele que não cochila é que tem poder de nos guardar. E outra coisa, em todo o tempo. Ele guardará você quando você for, agora e para sempre. Para sempre o Senhor nos guarda. O versículo 73, Salmo 73:24, o salmista Asaf diz assim, tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honra. Aqui está dizendo do começo ao fim da nossa vida. Até o final. Do começo até o final. Ele vai me receber, Ele guarda a nossa vida até o final. E no fim,
receberá com honras. Ele trará honras para aquele que está na presença dele e que permanece na presença dele. Agora, outra coisa, que tipo de socorro Deus pode nos dar? Primeiro, socorro moral. Ele protege a nossa vida. Socorro moral, ele é o protetor, ele está sempre alerta e não deixará você cair. Ele não permite que você caia. Aqui está dizendo cair em situações em pedras, que eles poderiam escorregar em pedras, ou trazendo para a nossa aplicação, cair em alguma situação que vá prejudicar a sua vida. Então nós precisamos entender que quem nos livra de quedas, de cair em situações, é o Senhor. Olha o Salmo 125:1, o que diz: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, não são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme, sempre firme. Nós não podemos ficar escorados no cordão da autossuficiência. Se Deus não segurar firme a nossa mão, certamente cairemos. Nós carecemos da graça de Deus para não cairmos, para não murmurarmos e para não blasfemarmos. Nós carecemos da graça de Deus. Domingo eu pedi para as pessoas levantarem as mãos aqui e pedi: Senhor, segura as nossas mãos, porque nós somos seres humanos e muitas vezes nós, como humanos que somos, nós fracassamos em alguma situação e facilmente nós podemos abandonar o Senhor. Nós podemos largar de mão do Senhor, soltar das mãos do Senhor. Mas quando eu digo: Senhor, segura as minhas mãos firme, sustenta a minha mão, porque a minha mão é tão frágil e eu preciso de força na caminhada. Eu preciso que o Senhor sustente os meus pés nesta caminhada, para que eu não tropece, para que eu não venha cair na caminhada. Outro socorro também é o socorro espiritual. O Senhor guardará você, no versículo 7, o Senhor guardará você de todo perigo, Ele protegerá a sua vida, Ele protegerá a sua vida. Socorro espiritual. Nós entendemos que existe um mundo espiritual, e somente Deus é capaz de nos proteger. Somente o Senhor é capaz de guardar a nossa vida. Quando nós dormimos, entendemos que às vezes você fala assim: nossa, mas eu vou dormir, como é que faz? Eu tenho medo até de fechar os olhos e de repente alguma coisa me pegar. Nós entendemos que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, Ele está lá guardando a sua vida. Ele estará lá guardando você, com os olhos fixos em você. E tudo que acontecer com você será permitido por Ele. Ele é que vai permitir. Nada vai acontecer sem a permissão de Deus. Porque Deus é o que governa sobre nós, aqueles que confiam no Senhor. Deus pode agir com os meios, sem os meios e também apesar dos meios. E para a gente encerrar, Ele também tem um socorro circunstancial. Ele guarda você quando você for e quando você voltar, agora e para sempre. Nós precisamos do socorro de Deus sempre. As nações precisam do socorro de Deus sempre. O nosso socorro, irmãos, ele não está simplesmente no céu ou na terra. Ele está naquele que fez o céu e a terra. O nosso socorro não está simplesmente em alguma coisa criada por Deus. Muitas pessoas pegam coisas e acham que aquilo ali é a proteção dela. Ah, eu vou pegar um astro, porque o astro é o que vai me proteger. Vou pegar uma estrela, porque a estrela vai me proteger. Eu vou ser guiada por a minha astrologia. Eu vou ver o que está falando lá na astrologia hoje, porque está falando que eu tenho que sair de roupa assim, pink. Está falando na astrologia que eu tenho que sair de roupa verde. Nós não somos guiados por essas coisas. Nós precisamos entender que não é o céu, não posso ser guiada simplesmente por algo do céu ou por algo da terra. Eu preciso ser guiada por aquele que fez o céu e a terra. Aquele que criou todas as coisas. É Ele que é capaz de guiar a sua vida. É Ele que tem potencial para guardar você desde agora e eternamente, para sempre. É Ele que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua história. Que tem poder para levar você para a glória, para
guiar você aqui nos perigos da vida, nem lua de noite, nem sol durante o dia vai impedir que você vença esta caminhada. Porque o Senhor sabe de todas as coisas, Ele sabe dos perigos, Ele sabe onde estão, então é Ele que é capaz de guardar você. Fica de pé, eu quero orar com você, para que o Senhor realmente seja aquele que guarda, o guarda fiel do seu povo. Talvez você vive uma vida com medo, vive uma vida assim insegura, numa insegurança tão grande. Nós entendemos que nós vivemos em um mundo mau. Não estou dizendo que as coisas não acontecem, acontece. Não estou simplesmente fazendo aqui algo assim, não vai acontecer nada. O mundo é mau, as coisas são más, acontecem sim. Mas nós precisamos do socorro que é do Senhor. Ele será o teu socorro, Ele guardará a tua entrada, Ele guardará a tua saída, desde agora e para sempre. É Ele que sabe todas as coisas. Quero que você feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. O Senhor vê você. Nós lemos o versículo aqui de Jeremias, eu quero citar novamente esse versículo de Jeremias o Salmo 33, que diz assim: o Senhor Deus olha do céu e Ele vê toda a humanidade. Do lugar aonde Ele mora, Ele observa todos os que vivem na terra. É Deus quem forma a mente deles, é Deus quem sabe tudo o que elas fazem. Meu Deus, o Senhor sabe tudo de nós. E a Tua palavra, Senhor, ela tem uma declaração de que antes mesmo que eu falar alguma coisa, antes de eu falar algo, antes que a minha boca profira palavras, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que está no profundo do meu ser. O Senhor conhece, meu Deus, cada pensamento nosso. Portanto, meu Pai, nós queremos entregar, Senhor, nossas vidas ao Teu cuidado, a este Deus que é onipotente, que é onipresente, que também é onisciente. É o Senhor que move sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a cada dia, Pai, a cada manhã, a cada minuto da nossa vida, Senhor, a colocar as nossas vidas debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu livramento, Senhor. É o Senhor que é o socorro sempre sobre nós. Meu Deus, ajuda-nos a cada dia, sustenta nesta caminhada até o final dela, sustenta nesta jornada, Senhor, assim como este salmista, ele pediu ao Senhor, que o Senhor estivesse com ele, e o Senhor disse, o Senhor respondeu: eu vou estar com você, eu estou com você, desde o início da caminhada até a chegada. Senhor, olha, meu Deus, olha com amor, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos ama. E o Teu amor, Senhor, não é um amor humano. O Teu amor é um amor eterno. É um amor, Senhor, incomparável. E nós queremos, Senhor, nos entregar a Ti, nos render diante deste amor tão grande, tão alto, tão profundo. Meu Deus, cuida de cada um. Libera, Senhor, a Tua proteção e provê o Teu livramento. Nós declaramos, Senhor, Tu és o nosso socorro bem presente. E nós declaramos, Senhor, de onde nos virá o socorro. O nosso socorro vem de Ti, Senhor. O Senhor que fez o céu e o Senhor que fez a terra. Muito obrigado, nós Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido. O Senhor é o Deus que fez o céu e Ele fez a terra. E Ele não deixará vacilar o teu pé. Glória a Deus. Pode sentar, querido, no seu lugar.